Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal nosso aqui aprendendo ABAP, sobre minhas experiências que eu estou tendo aqui com a linguagem, né? Hoje eu tenho aqui um programinha muito legal para demonstrar para vocês. O que esse programa faz? Ele lê uma tabela previamente gravada e ele transforma essa tabela em um arquivo CSV, né? Arquivo CSV, para quem não sabe, é aquele arquivo separado por ponto e vírgulas que ele é usado no Excel, né? Basta você dar um double clique nesse arquivo e o Excel já abre e já colunando as tabelas automaticamente para você, né? Então é uma dica legal, tá? Detalhe, eu estou usando o Minisap, né? E como eu estou usando o Minisap é um ambiente muito limitado do ABAP, né? Então, provavelmente algum desenvolvedor vai falar assim: ah, Júlio, você está fazendo a coisa na unha, não precisa, tem uma call function que faz isso, né? Beleza, tem uma call function que faz isso. Mas como no Minisap não tem, né? A gente fez desse jeito aqui, né? E eu vou demonstrar aqui para vocês como é que funciona, como é que fica essa lógica aqui, né? Tem uns comandinhos novos, muito legais de entender, tá bom? Então, chega de conversa e vamos lá para a demonstração, né? Bom, vou minimizar aqui. Primeira coisa, o Minisap, né? Minha máquina virtual aqui, ó, já está funcionando, né? Já está rodando aqui dentro do Ubuntu, né? Dentro do VirtualBox. Então, eu só vou chamar aqui NetWeaver, né? Chamando NetWeaver, vou me logar. Agora eu vou me logar aqui com o usuário do desenvolvedor, né, que é developer. Vou colocar minha senha aqui. E agora, ó, fazendo isso aqui, você já entra dentro do ambiente de desenvolvimento. Vou colocar a senha certa aqui. Foi. Ok, esse aqui é o ambiente de desenvolvimento. E agora aqui, ó, vou entrar aqui nessa tela aqui, ó, SE38. Ó, SE38 é o editor do ABAP, ó. Para quem não conhece, tá vendo a primeira vez aqui, ó. É o editor do ABAP. Então, ó, nesse editor, ó, você pode ver código-fonte, variantes, atributos, elemento de texto, documentação do programa. No nosso caso, a gente vai olhar o código-fonte, tá? O programa aqui já está pronto, tá? E eu vou explicar, primeiro eu vou executar para vocês verem e aí eu vou explicar cada parte dele, tá? Então aqui, ó, tem esses campinhos aqui que chama Match Code, ó, você pode clicar nele e ele vai trazer para vocês os conteúdos que você pode selecionar. Se você souber o nome direto aqui do programa, basta você pegar e digitar o nome aqui e selecionar o que você vai querer fazer, tá? No nosso caso, a gente vai usar esse programa aqui, ó, ZR0017-CSV, download de informações, ó. Basta você dar um duplo clique nele aqui, ó, e ele já vem, ó. Como esse programa já existe, não faz sentido eu apertar o botão criar, senão ele vai querer criar um programa. Se eu apertar aqui, ele vai falar que o programa já existe, ó, tá vendo? O programa já existe. Se eu colocasse um outro nome aqui que não existisse, ele ia criar um programa do novo, né? Aqui, ó, você tem alterar ou visualizar, né? Nós não queremos alterar o programa já está prontinho, então a gente só vai visualizar ele. Então clique aqui em display, ó, ele vai mostrar aqui o programa. Quando você clica em visualizar, ele coloca numa corzinha diferente aqui, né? Essa corzinha azulzinha aqui no fundo. Quando você tiver com alteração, né, com change, ele fica branco, tá? Então aqui, ó, esse aqui é o programa. Agora eu vou executar ele. Ele já está ativo, ó, a gente vai clicar aqui para executar. E aí ele fala aqui, ó, selecione a pasta para o arquivo de download, ó. Então, ó, a gente clica aqui, ele já traz aqui para você o nosso select file e para você indicar aonde que você vai querer gravar a informação, tá? Então, selecionar aqui nesse computador, disco, vou vir aqui em SAP, vou vir aqui em treinamento
E aqui eu vou chamar vamos chamar aqui de extração YT 001 7. Vou colocar aqui a data de amanhã, dia 6, já tem, né? Vamos colocar aqui dia 7/7, tá? Clica aqui em abrir, beleza, ó. Então ele já colocou todo o caminho aqui, ó, né? Uma vez colocado o caminho, eu clico nesse botão aqui para ele executar o programa, né? Lembrando que esse programa aqui é do tipo relatório. Aqui o SAPGui está perguntando para mim se ele tem permissão para gravar nos diretórios do computador. Eu vou falar que sim, isso aqui é padrão, ó. Beleza, ó. Download 150 bytes dentro do caminho que a gente selecionou. Agora, se eu for lá, nesse caminho onde que a gente selecionou, ó, tá aqui, ó, treinamento, SAP, treinamento, extração YT001, 7/7, ó, tá vendo? Se eu der um double clique aqui, ó, ele criou como CSV, ó, ele já está mostrando aqui o arquivo para mim, ó. Então aqui ele tem 1, 2, 3 colunas, né? Essa primeira coluna aqui é a coluna do mandante, isso aqui seria o ID do código aqui do material e aqui a descrição do material, tá? Então ele já gerou aqui para você aqui um arquivo CSV automaticamente. Então a pessoa já pode usar esse arquivo aqui e fazer o que ela precisar, né? Tá, mas como que funciona isso? Como que isso aconteceu, né? Então, vamos aqui, clica aqui para voltar no programa, ó, ele volta no programa, ó. Então, primeira coisa, a gente está trabalhando com essa tabela aqui, ó, YT001, ó. Se a gente clicar nela, aqui está a definição dela, ó. Ela tem o mandante, todas as tabelas do SAP, ela obrigatoriamente ela tem que ter essa coluna aqui, que é chamada de mandante, tá? Porque toda a estruturação do SAP está em cima do mandante. Se não me engano, acho que é até automático, ela queria até automático aqui para você, tá? Mas, e ela tem que fazer parte da chave, tá? Ela faz parte da chave. Aí depois eu tenho a segunda coluna, que é o TPMAT, que seria o tipo do material, né? Que ela é uma chave, ó, tá vendo que o key está marcado aqui, né? Vai ser o tipo do material. Ela vai ser um caractere com 4 posições. E aí eu tenho uma outra coluna que eu chamei de denom, que é a denominação, né? Então, a primeira aqui está ligada ao elemento de dados YE001 que a gente criou, a segunda a esse outro elemento de dados aqui. A mandante está ligada ao elemento de dados mandante mesmo, tá? E a denominação é do tipo char também e 35 posições, né? Então, isso aqui vai fazer a vez da descrição, tá? Antes de eu explicar, vamos consultar essa tabela aqui. Então, para a gente consultar os registros, né, que tem dentro da tabela. Então, para consultar o registro que tem dentro da tabela, você pode dar aqui um /n SE16. A tela SE16 é uma tela onde que você pode colocar o nome da tabela e você faz a consulta, né? Então, vou colocar YT001, ó. Ele já trouxe automático aqui para mim, ó, tá? Clico aqui, ó, ele vai perguntar se eu quero fazer alguma seleção, né? Se eu quero colocar algum tipo de material específico, do tipo 1 até o tipo 3, se eu quero fazer alguma consulta aqui por tipo de denominação, tal. No caso aqui a gente não quer, a gente só quer consultar mesmo. Então vou mandar ele executar. Então tá aqui, ó. Essa tabela, ó, ela tem, ó, 7 registros, tá vendo? Então tá aqui a coluna do mandante, a coluna do ID tipo do material e a coluna da denominação, ok? Então isso aqui eu estou mostrando só para a gente ficar claro. A ideia é ler essa tabela aqui e transformar naquele CSV que a gente acabou de mostrar, tá? Então vamos voltar. Agora a gente vai voltar lá na SE38
vamos aqui em display de novo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma tabela interna para a gente trabalhar com ela. Então, para eu criar essa tabela, eu vou usar esse comando data, ó. Data, eu vou chamar de T de tabela interna o nome da tabela que eu quero, que ela vai ser do tipo YT001 com headerline, né? O que significa isso? Lembra quando eu mostrei esse tipo aqui de tabela? Ó? Então, a tabela, ela tem esses campos, tem essas edições aqui, não tem? Teoricamente, para eu criar uma nova tabela, uma tabela interna aqui no programa, eu não teria que especificar que ela tem que ter a coluna tal, a coluna mandante, do tamanho de X, o tipo do material, do tamanho de Y, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, eu estou falando que essa tabela, que vai chamar TYT001, ela vai assumir todas as características dessa tabela já existente. Só com essa linha de comando aqui ele já vai falar. O headerline é como se fosse uma área de trabalho para você. No caso, a gente já está criando ela com essa área de trabalho automaticamente. Se eu não tivesse especificado esse with headerline, eu teria que definir ele aqui embaixo numa área de work, numa área de trabalho, tá? Para alguns casos a gente pode fazer desse jeito aqui, tá? Mas a SAP recomenda não usar headerline, tá? Ela recomenda sempre criar uma área de trabalho. Mas para alguns casos é aceitável, né? Em seguida, eu vou criar uma outra tabela interna, que vai chamar de saída. Observe que todas as tabelas internas, ó, elas iniciam com T underline, tá vendo? E que tipo que ela vai ser? Vai ser do tipo string. Significa que ela não vai ter um formato fixo, né? Cada coluna dessa tabela vai ter uma coluna do tipo string, que ela pode ter que a quantidade de caracteres dentro dela pode variar. Pode ser 20, 30, 40, 50, né? Vai ser do tipo string. O que você colocar lá, ela está gravando, né? Pode ser letra, pode ser números, né? Isso aqui também é muito legal. Aí depois aqui, ó, em seguida, eu venho e crio uma variável, né? É um campo chamado linha, que ela vai ser do tipo string também, tá? Essa aqui não vai ser tabela, ó. Essa aqui, ó, do tipo table. Essa aqui é uma variável, tá? E vou criar também uma campo do tipo string. Aí eu vou criar um field symbol. Field symbol é uma das coisas mais legais que eu já vi, tá? Eu já programei em COBOL, já programei em C#, já programei em algumas coisas aí, né? Mas eu não conhecia nenhuma linguagem dessas que eu já trabalhei que tinha uma característica dessa aqui do field symbol. Cara, eu acho muito legal isso aqui. Field symbol é uma variável que ela assume as características da variável que você que você pareia com ela, tá? Então ela vai assumir as características de uma variável, de um campo, de uma linha de tabela. Isso é muito legal. Tanto é que você coloca aqui eu criei ela aqui, field symbol, type n. Que significa n? Qualquer coisa, né? Então ele vai assumir o tipo de quem eu parear com ela, tá? Outra coisa, vamos lá. Aí, para a gente ter essa função aqui, ó, que a gente está vendo, ó, tá vendo essa função aqui, ó, select pasta e esse caminho, para eu escrever para eu ter esse efeito aqui, ó, a gente precisa fazer isso aqui, ó, parameters, pfile, type, local file. Então, ó, é uma tela, estou criando aqui, ó, a tela de seleção. Então, eu falo que vai ter que ser informado um parâmetro que eu chamei de pfile e vai ser do tipo local file. O que esse local file faz? Exatamente isso daqui, ó. Ele interage aqui com o Windows para você ir buscar o local, né? Peraí, eu vou tomar uma água aqui.
Desculpa aí. Voltando. Então, aqui a gente define nosso parâmetro de seleção para a gente selecionar aonde que a gente vai querer gravar o arquivo. Lembra no início do vídeo que eu fui lá, selecionei, gravei, coloquei o nome do arquivo? Beleza. Então, aquele caminho vai ficar gravado, ó, dentro dessa variável aqui chamada pfile, tá? Aí aqui, ó, a gente precisa colocar um @selection screen, né? Então, o @selection screen ele vai ficar monitorando a variável pfile. A hora que alguém preencher ela, esse @selection screen vai executar o que tiver embaixo dele, ó. Então, a hora que a gente preencheu o pfile e apertou aquele botão executar, ó, ele já vai executar automaticamente esse perform. O que esse perform faz? Seleciona arquivo, ó. Se eu der um double clique nele, ó, ele vem aqui nesse perform aqui, ó, nesse frame seleciona arquivo, ó. Então, aqui nesse frame seleciona arquivo, você tem que invocar uma função. E que função que é? Essa cadê get file name on F4, ó. Como é que você coloca essa função? Você vem aqui em pattern. Como eu estou só na função display, não estou em change, ó, pattern para mim está desabilitado, tá vendo? Mas se eu tivesse em change, ele estaria habilitado e ele abrir uma caixinha onde que eu vou colocar o nome da função, né, que eu iria querer importar. Aí quando ele traz a função, ó, ele traz com os parâmetros da função todos comentados. Aí aqui no caso você descomenta somente alguns, o que você realmente vai precisar, e deixa comentado os outros, né? No caso aqui a gente descomentou o field name e o file name e aqui os exceptions, né? Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar e vai achar e gravar o local aonde que a gente passou o caminho, né? Então ele vai criar o arquivo ali, assim, né? Deixar mais ou menos já instanciado essa informação. Então tá lá, ó, field name eu coloco aqui a informação do caminho, coloco aqui também, aí aqui embaixo os exceptions eu habilitei e aí eu vou testar, ó. Se sai sub RC for diferente de zeros, é porque deu algum problema. Sempre quando funciona legal é porque sai sub RC é igual a zero. Se for diferente de zero é porque deu algum problema. E aí eu vou dar uma mensagem, ó. Message, que esse aqui é o comando da mensagem, que vai ser do tipo I de informação, ó. Type I de informação. Agora, o que tem aqui dentro? Ó? Se eu der um double clique, ó, eu venho aqui, ó, erro ao informar o nome do arquivo de download, ó. Então, se ocorrer algum erro ali na hora de você selecionar e informar o nome do arquivo, vai ser aqui que vai acontecer, ó. Clico aqui, ele volta, né? Clico aqui, eu vou voltar de novo aqui, onde que ele fez o seleciona o arquivo, né? Aí quando a gente apertou lá o botão inicia o processamento, ele vai disparar esse cara aqui, ó, Start of Selection, né? E aí ele vai executar esse segundo perform aqui, ó. Perform seleciona dados, ó. Primeiro era o seleciona arquivo, agora eu seleciono dados, ó. Dou um double clique, ó. Aí, lembra daquela tabela que a gente mostrou, que a gente foi lá na SE16, consultei os dados, ó? É essa aqui, ó, YT001, ó. Então agora aqui, ó, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai dar um comando de SQL, ó. Vai dar um comando de SQL nessa tabela. Então, ó, ele vai fazer um select asterisco from YT001 into table TYT001. Ó. Então, o que ele está fazendo, Júlio? Quando eu coloco aqui, ó, asterisco, ó, significa que todas as colunas dessa tabela aqui, ó, eu estou selecionando todas as colunas dessa tabela. Então, se eu colocasse aqui, ó, select asterisco from YT dentro do SQL Server ou algum outro banco de dados, Oracle e tal, ele iria listar todos os registros dessa tabela com todas as colunas, tá?
Detalhe, boas práticas, né? Na vida de verdade, dificilmente a gente faz isso, tá? A gente não coloca um select asterisco, a gente coloca sempre as colunas que a gente realmente precisa, e a gente coloca sempre uma cláusula where, tá? A gente coloca a cláusula where que é para a gente limitar a informação. Dificilmente você vai querer ler uma tabela full, tá? Você sempre vai querer ler algum segmento de dados ali, né? Então, atenção nessa parte. Bom, seguindo, então eu acabei de fazer aqui, selecionei todos os registros aqui da tabela YT01 em todas as suas colunas. E aí, ó, essa aqui é uma característica do SAP, ó. Ele vai pegar, a execução desse comando vai criar um result set, né? Que seriam todas as linhas, todos os registros selecionados aqui. E aí ele vai jogar esse result set, ó, dentro dessa tabela que a gente criou lá em cima, ó, tá vendo? Lembra que a gente criou essa tabela aqui, que é do tipo, uma tabela interna do tipo YT, né? Que ela herdou todas as características lá lembra? Então, ele vai ler a tabela do banco e jogar nessa nossa tabela aqui de trabalho, vamos falar assim, né? Em seguida, ó, ele vai fazer um loop, ó. Aqui está o início e o fim aqui do loop, ó. Loop, end loop, ó, tá vendo? Então tudo está aqui dentro do loop. Então, ele vai ler quem? TYT001, ó, nossa tabela de trabalho, ó. Aí, ó, o que ele está fazendo? Ó? Dando um clear aqui no campo linha. Lembra o campo linha que a gente criou lá no início do programa, ó, do tipo string? Então, ó, ele está usando ele agora, ó. E aí agora eu vou fazer uma coisa muito legal, na minha opinião. Eu vou fazer um do, ele vai fazer um looping dentro das colunas do registro. Olha só, uma tabela tem vários registros, certo? Certo. E um registro tem várias colunas. Então, esse comando do, ó, ele vai fazer um looping dentro dos registros, dentro das colunas do registro. Então, eu vim aqui no primeiro looping, limpei a linha, estou lendo o primeiro registro, entro aqui no do, ó, vou dar um assign com o componente SciIndex na estrutura YT que a gente está lendo, ó, e vai jogar dentro de FS. Lembra do field symbol que eu falei que o field symbol ele assume a característica da variável do campo que você está pareando com ele? Então, olha só que legal isso aqui que o SAP faz, cara. Eu acho isso aqui muito 10. Então, esse comando SciIndex aqui é o indexador dentro do registro, né? E aí ele está catando a primeira coluna, está pegando a coluna e está jogando para field symbol. Aí eu testo aqui se subrc for diferente de 0, já estou com o meu field symbol aqui instanciado, testo aqui se o meu subrc for diferente de 0, se ele for diferente de 0 é porque acabou a leitura aqui, acabou o looping, e aí ele vai sair do looping do do, tá? E aí ele vai perguntar, SciIndex é igual a 1? Então, SciIndex é igual a 1, ó. Eu estou lendo a primeira coluna do meu primeiro registro. Eu limpo aqui o campo, ó. Lembra do campo que a gente criou? Ó? Criamos ele aqui do tipo string também, ó. Agora a gente vai usar ele, ó. Então, a gente limpa ele de novo, ó. E aí eu falo o quê? Ó? Falo que campo vai receber os valores do field symbol. O que é o field symbol aqui? É o que está na primeira coluna, que no nosso caso aqui é o mandante, né? Então, ele assumiu as características de mandante e está colocando aqui dentro de campo. Em seguida, eu pego o campo linha, que a gente já estava limpo aqui, né? E igualo ele com campo, ó. Então, agora o campo linha vai conter o campo que a gente colocou, que seria o campo mandante, tá? Dou um condense, caio aqui no else, ele não vai executar essa função, vem aqui no end do, ele volta aqui para o do, vai ler aqui de novo a nova coluna, né? A nova coluna do registro. Ele vai ler agora a segunda coluna. Ele faz o assign de novo e agora o que ele está jogando aqui para o field symbol? O campo tipo do material, né? Que ele é um caractere de 4 posições, ó, né? Então agora field symbol contém todas essas características
do campo tipo do material, que é um caractere shard 4, né? É o fim? Não, não é o fim. SciIndex é igual a 1? Não, agora é o 2, né? A gente está lendo a segunda coluna, certo? Então ele vai cair aqui no else. Limpo o campo, lembrando que campo estava contendo a primeira coluna, limpei ele. Aí agora eu falo assim, que campo é igual ao field symbol. Então agora campo está valendo o tipo do material, shard 4. Dou um condense nele e agora começa a mágica, ó. Agora eu vou usar esse comando concatenate, ó. Esse comando concatenate, vou concatenar o campo linha com o campo campo, né? Lembrando que linha, no primeiro do, ele continha o quem? O mandante, né? Que seria o primeiro registro. Então, ele vai concatenar a primeira coluna com a segunda coluna, que vai ser o tipo shard 4 aqui, ó. E aí o resultado disso, ó, ele vai jogar de novo em linha. Então, você vai ficar com a primeira coluna e agora com a segunda coluna separada, ó, separate by por ponto e vírgula, tá vendo? Aí ele vai sair aqui, end if, vir aqui no do, vai ler a terceira coluna agora, que é a denominação. E agora aqui, lembra, o field symbol era um shard 4, ó, agora ele vai ler a coluna denominação, que é um shard 35. Então, field symbol vai valer uma variável, vai valer o conteúdo da descrição, do campo denominação, que é um shard 35. Percebe o legal? Entendeu o field symbol aqui? O legal do field symbol? Ele assume a característica da variável que você está mandando aqui, do objeto que você está mandando aqui para ele. Cara, isso é muito top. É o fim? Não, não é o fim. SciIndex é igual a 1? Não. Então ele vai cair aqui no else, novamente, lembrando que agora o campo linha contém a primeira e a segunda coluna, né? Ele limpa o campo, que estava com a segunda coluna, mando o field symbol do campo descrição para ele, dou um condense, e agora eu faço uma nova concatenação, né? Então agora eu vou concatenar a linha com um novo campo separado por ponto e vírgula. Então, linha que estava contendo o mandante e mais o tipo do material, agora vai passar a conter também a descrição, né? Aí, ele voltou aqui para o looping, ele tentou fazer aqui, não vai fazer nada, e agora sub-RC vai ser diferente de zeros. Por quê? Porque ele terminou de ler a última coluna do registro, e aí ele vai sair por exit. Saindo por exit, ó, ele vai encerrar esse end do, tá vendo? Ele vai encerrar esse end do. E aí o que ele vai encontrar? Esse campo aqui, ó. Append linha to ter saída. Então o que ele vai fazer? Lembra que aqui, ó, a gente não ficou com as três colunas, mandante, tipo do material e a descrição, que a gente concatenou separado ponto e vírgula? A gente colocou isso dentro desse campo string aqui chamado linha. Agora eu vou gravar o campo linha dentro da tabela saída. Que tabela que é essa? Ó? É a tabela que a gente definiu lá em cima, ó, tá vendo? Ó? Que ela vai ser do tipo table of string. Que eu falei que do tipo string ela não vai ter coluna, vai ter uma coluna gigante do tipo string, onde que a gente pode gravar qualquer coisa, certo? Então, isso é o porquê dessa definição lá em cima, né? E aí ele vai gravar, ele vai encontrar aqui um end loop, ele vai voltar aqui, vai ler o segundo registro, vai fazer todo o looping aqui dentro das colunas do segundo registro, vai sair, vai gravar essa informação aqui novamente e assim sucessivamente até ele ler os 7 registros, tá? Bom, então é isso, né? É assim que você faz um programa que você gera um arquivo CSV, né? Então, recapitulando, né? A gente instanciou, né? A gente instanciou uma tabela, instanciamos duas tabelas internas. A primeira usando uma tabela já existente no banco de dados previamente criada, né? A segunda a gente criou uma tabela de saída que vai ser do tipo string para receber o valor do nosso processamento, né? A gente criou aqui mais 2 variáveis de trabalho do tipo string, criamos o field symbol tipo n aqui, que vai ser qualquer coisa, né? Aí a gente criou o nosso parâmetro de seleção, né, na tela, a gente chamou de pfile, que vai ser do tipo local file.
Aí a gente vinculou a seleção desse pfile a uma função, a uma funcionalidade. A funcionalidade cadê get file name on F4, que ele vai pegar a seleção, ele vai pegar a seleção que você colocou e validar isso. Se tiver algum problema, ele vai exibir uma mensagem de texto aqui te alertando que essa seleção aqui não foi realizada com sucesso. Desculpa. E se tudo deu certo na seleção, ele vai iniciar aqui o Start of Selection, na hora que você apertar o botão de execução. Aí ele vai selecionar os dados, né? Vai fazer o select asterisco from e vai jogar, vai pegar todos os dados da tabela e vai jogar dentro da nossa tabela de trabalho, né? E aí faz toda a jogadinha aqui do looping. Beleza? Tá faltando alguma coisa? Já estava esquecendo. Eu esqueci de falar aqui dessa função, né? A gente só selecionou os dados, né? E esqueceu de falar aqui do download, né? Lembra, a gente gravou tudo dentro de saída, né? Agora eu preciso gravar esse arquivo saída lá naquele local que a gente selecionou previamente, né? Então, como é que faz isso? Para você fazer essa gravação, é o SAP que vai fazer isso, tá? Então ele faz isso com uma função, que é essa chamada aqui de GUI download. Então você vem aqui em pattern, no caso que está desabilitado, que a gente está usando a função display, vem aqui em pattern, coloca aqui GUI download e ele vai colocar, vai gravar essa função aqui para você, né? Lembrando que ele vem todo comentado, você desabilita o que você precisa. Então o que ele vai precisar? Ele vai precisar daqui do file name, do file type e desse right field separator, né? Só que aqui tem um detalhe, né? File name é do tipo, é uma variável, é um parâmetro do tipo string, tá? Então, a GUI download está esperando que file name receba um arquivo, uma informação do tipo string e do local, né? Do local onde que vai ser gravada a informação. Lembra que a gente definiu o pfile? Lembra que a gente definiu o pfile como tipo local file, né? Então, significa que o tipo dessa variável aqui não é um tipo string, é do tipo local file. Então, isso aqui, se eu colocar aqui no file name, pfile, não vai funcionar. Então, eu preciso fazer uma gambiarra aqui, ó. Então, eu vou criar uma variável local, ó, VL, underline, variável local, underline file, que ela vai ser do que? Do tipo string, ó. E aí eu pego e instancio ela com o pfile. Aí ele vai conseguir VL file vai conter o conteúdo aqui do caminho que a gente já colocou. E aí sim, ó, como ela é do tipo string, ó, file name vai aceitar e não vai ter problema, tá? Aí depois em seguida eu tenho que colocar aqui o tipo, né, que vai ser do tipo det, que é para criar arquivo CSV. Vou colocar esse X aqui. Aí lembra daquela tabela ter saída que a gente criou e depois a gente gravou ela aqui, ó. A gente foi dando append nela, foi gravando nessa tabela, né? Então agora a gente precisa informar essa tabela. Pera aí, onde é que eu tô? Aí, tô aqui, ó. Tô aqui. Download. Então, qual que vai ser o que ele vai ter que gravar? O conteúdo aqui da tabela ter saída. Já estou informando aqui dentro do parâmetro dessa função. O resto fica comentado e eu vou descomentar todas as exceptions. E aí aqui novamente testo o subrc. Se subrc for diferente de 0 é porque deu algum problema. Se deu algum problema, ele vai dar uma mensagem aqui para a pessoa. Que mensagem? Ó, erro ao gravar o arquivo de download. Ó, né? Bom, e aí, o que acontece? Ele volta aqui, ó, em fdownload e fim do programa. Terminou o programa, né?
É isso, gente, que eu tinha para explicar aqui desse comandinho aqui, um programinha pequeno, programinha simples, né? Mas eu achei muito legal, porque ele usa vários comandinhos aqui do SAP, né? Então, assim, para quem não conhece, né, ver o funcionamento aqui do ABAP, eu acho que serve bem, né? Acho que é bem legal para matar a curiosidade do pessoal. Ah, eu tô começando, eu sei bem pouquinho também, né? A gente aprende um pouco na internet, pergunta para algum consultor, né? Eu tenho a sorte de estar trabalhando com uma equipe hoje na empresa lá que tem bastante ABAPs, né? E eles ensinam alguma coisa, né? E a gente vai aprendendo, né? Gente, quem ficou até agora aqui, muito obrigado. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e passa para quem precisar, tá bom? Tem outros vídeos aí nos canais falando sobre SAP, sobre ABAP. Dá uma olhadinha e se gostou, dá um like também, tá bom? Obrigadão, até mais, tchau.